Para já, seguimos então a falar da importância do papel da fisioterapia na prevenção e tratamento de doenças ósseas. Um dos principais objetivos deste profissional de saúde, o fisioterapeuta, é promover a saúde, melhorar a qualidade de vida e prevenir problemas de saúde antes que eles ocorram ou também se agravem. Este é o tema então que para já está em cima da mesa. É nosso convidado o fisioterapeuta José Dias, a quem agradeço a presença. Muito obrigada por estar aqui connosco neste programa e ajudar os nossos telespectadores. É um gosto recebê-lo, Sr. Doutor. Muito obrigada. Ora, se calhar para contextualizarmos este tema, importa aqui dizermos que Portugal está a envelhecer a um ritmo mais acelerado que os restantes países europeus e, portanto, nós também temos que acompanhar este ritmo. Queremos envelhecer, é verdade, mas com qualidade de vida, não é? Portanto, temos que apostar na prevenção e faz todo o sentido falar da importância da fisioterapia neste contexto. Claro que sim. Antes de mais, quero agradecer o convite e dar os parabéns pelo excelente programa. Muito obrigada. Programa que tenho a oportunidade de acompanhar e verificar que aborda sempre temas pertinentes para a sociedade atual, como é o caso das doenças ósseas. As doenças ósseas ganham, como a Alexandra disse bem, uma especial importância, tendo em conta o envelhecimento populacional. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2020, cerca de 23% da população portuguesa tinha 65 ou mais anos. E isto ganha um maior relevo quando falamos das doenças ósseas, uma vez que estas estão mais evidentes nesta população. E quais são as doenças ósseas mais comuns? As doenças ósseas mais comuns em Portugal e como nos restantes países são a osteoartrite, mais comumente conhecida como artrose, a artrite reumatoide, as fraturas de várias origens, as doenças metabólicas, doenças genéticas e também, mais importante até que as restantes anteriores, a osteoporose. Osteoporose, pois. A osteoporose afeta mais mulheres que homens, não é assim, Sr. Doutor? A osteoporose afeta, pelo menos em Portugal, mais mulheres que homens. Segundo os dados da Sociedade Portuguesa de Osteoporose, 1 em cada 3 mulheres com mais de 50 anos e 1 em cada 5 homens com a mesma faixa etária terá osteoporose em Portugal. Ou seja, as mulheres são mais afetadas, mas os homens também não devem também deixar de ter atenção sobre essa doença. Olhando aqui para o estúdio, posso ver que, pelo menos de todos nós, 2 poderemos ser afetados por esta doença, mas não nos devemos deixar preocupar porque somos jovens e podemos apostar, como a Alexandra disse bem, na prevenção. Sem dúvida. E se calhar lá em casa as pessoas estão a pensar, ok, mas eu posso vir a ter osteoporose e porquê é que estamos aqui a falar do papel do fisioterapeuta? Qual é a ligação? Há uma importante ligação, não é? O principal é a proatividade, a motivação e o querer a mudança. Após existir esse querer e essa vontade, o que é aconselhado é procurar uma equipa multiprofissional. Não só procurar o fisioterapeuta, mas também procurar reunir de todos os profissionais de saúde da sua confiança. Claro. Como é o caso do médico, como é o caso, volto a relevar, o fisioterapeuta e outros profissionais de saúde que podem encontrar nos sistemas públicos e privados de saúde. Depois de construir essa equipa multiprofissional, a sua qualidade de vida será muito mais facilmente aumentada. Por exemplo, feito o diagnóstico com o médico, nomeadamente o médico de família, depois outras especialidades, como o médico reumatologista, até o nutricionista também. Sabemos que com a osteoporose há o risco de queda, por exemplo, e de fratura, nomeadamente. O que é que aqui a fisioterapia pode fazer por estas pessoas? Que resposta é que pode dar para existir a prevenção de quedas, por exemplo, e então reduzir também o risco de fraturas? Uma das ajudas grandes da fisioterapia é, lá está, a prevenção. A prevenção, quer do aparecimento da osteoporose, quer da redução do risco de quedas, é combinada com, principalmente, o exercício, que é fundamental para a manutenção do estilo de vida ativa e saudável, juntamente com, obviamente, uma alimentação equilibrada e saudável. É o principal fator que a fisioterapia vai utilizar, o exercício terapêutico. Isto está documentado na mais recente evidência científica. Utilizando o exercício numa fase preventiva pode ser o suficiente para conseguirmos os objetivos pretendidos, que é o não aparecimento desta doença, claro. Depois da doença estar instalada e principalmente nos períodos de maior agudização, ou seja, em português, quando dói mais, podemos ter que juntar ao exercício outro tipo de terapêuticas
tendo em conta o objetivo da redução de dor e outros sintomas que possam não ser o suficiente apenas com exercício. Mas que tipo de exercício estamos a falar? Exercícios mesmo que depois as pessoas podem aprender nestas sessões para colocarem na sua prática diária? O mais importante do exercício é ser individualizado. Para isto, a fisioterapia deve sempre fazer uma avaliação prévia, em seguimento à avaliação médica, e em conjunto com a pessoa que temos à nossa frente, quem procurou a nossa ajuda, delinearmos os objetivos. Delinearmos os objetivos avaliando mobilidade, avaliando força, avaliando a coordenação. Vamos fazer o plano de intervenção baseado nos exercícios. Isto é o mais importante. O mais importante é, em primeira instância, estar motivado. Em segunda instância, procurar o profissional de saúde para o ajudar. A partir daí, o fisioterapeuta fará o trabalho da melhor forma para ajudar a alcançar tudo o que é pretendido. E depois em casa também deve complementar, por exemplo, com a prática do exercício físico? Sim, isso é o fundamental. Faz parte de um hábito, não é? Saudável e que é fundamental. Convém realçar que as vantagens que a fisioterapia vai trazer demoram algum tempo a serem evidenciadas de forma significativa. Por norma, demoram entre 6 a 8 semanas. Ou seja, não devemos querer alcançar os resultados de forma instantânea, devemos ter perseverança e, para além disso, como a Alexandra disse bem, devemos dar continuidade. Se compararmos uma intervenção de quando existe a necessidade da prevenção de doenças ósseas ou um atleta, o atleta também tem que fazer uma pré-época. Tem que realizar uma pré-época para aumentar os índices físicos. Não existe nenhuma contrariedade para outra pessoa que não um atleta tenha como objetivo aumentar as suas capacidades físicas, desde que tenha noção das suas limitações físicas e clínicas. Obviamente, depois desta pré-época, deve haver treinos durante a restante época. Durante a restante época e, se possível, uma renovação de contrato ano a ano. Claro que se faltar aos treinos, não pode esperar que os resultados sejam os melhores. Claro, vai baixar a sua prestação, não é? Exatamente. Mas isso é muito importante, porque algumas pessoas fazem uma ou duas sessões, não veem resultados, aquela dor continua lá e desistem, não é? E depois, claro, não conseguem melhorar porque devem continuar a marcar presença, não é? Ir ao seu fisioterapeuta, isso é importante. Sim, é de extrema importância a proatividade, a motivação e a perseverança. Manter a continuidade. E, como disse bem, quer da fisioterapia, quer depois da rotina diária. Como disse, se não existir esta continuidade, para além de podermos ter o retrocesso, pode existir em última instância, uma vez que existe nesta população a combinação dos dois fatores que a Alexandra já falou, que é a doença óssea, neste caso a osteoporose e o risco de queda. A doença óssea, falando na osteoporose novamente, tem dois sintomas que, por norma, fazem a pessoa procurar profissional de saúde, que é a dor, de norma. A primeira queixa, quando chegou a nós, dói. A segunda que nós encontramos, o segundo sinal, é a fragilidade óssea. Juntando a fragilidade óssea e o aumento do risco de queda, temos uma combinação perigosa. E essa combinação perigosa pode, em última instância, levar à fratura. Pois. Havendo a fratura, aí o processo pode ser mais demoroso, pode ser mais complicado, pode exigir uma imobilização, pode exigir uma cirurgia e, a partir daí, aquela equipa multiprofissional tem que voltar a entrar em ação para delinear objetivos, claro que sempre tendo em atenção os objetivos do nosso paciente, mas vamos ter sempre que ter uma boa comunicação entre profissionais de saúde. E é muito importante também, Sr. Doutor, na prevenção de quedas, o fisioterapeuta também pode deixar algumas dicas para, por exemplo, estas senhoras e senhores porem em prática lá em casa, para que não estejam sujeitos a quedas, movimentar móveis, evitar tapetes, coisas assim que às vezes são de conversa, parece que fácil, mas a gente nem sempre tem em mente, não é? E se pensarmos bem, olha, se calhar se tirasse isto daqui, evitava uma queda durante a noite, por exemplo. Sim. Eu reparei que a prevenção de quedas na população mais velha já foi abordada de forma efusiva e muito bem num programa anterior, mas posso deixar algumas dicas. Sim. Acho que nunca é demais, não é? Nunca é demais. Voltando a repetir, o mais importante é atuar na prevenção.
Fazendo o exercício, o que é que acontece? Acontece um aumento da massa muscular. Acontecendo um aumento da massa muscular, aumenta a robustez em volta do esqueleto ósseo. Para além disso, aumenta a força, aumenta a coordenação, tudo isto ajuda também na redução do fator de risco de queda. Óbvio que, se em casa conseguirmos também eliminar alguns dos outros fatores que nos podem potenciar a queda, mesmo não sendo da população mais velha, nós caímos. Sim, sim. Por isso conseguimos evitar os riscos associados a isso. Como falou aí bem, por vezes tropeçamos no tapete, pode não fazer falta esse tapete lá, pode ficar mais bonito, mas pode não fazer falta, não existe mal nenhum em retirar, ou então terem atenção de o manter sem a ponta levantada. Os móveis, claro que devemos ter sempre espaço para circular. A população mais idosa, o espaço que pode necessitar pode ser mais amplo e aí conseguimos utilizar uma melhor organização do espaço em casa. Na casa de banho também pode ser necessário uma adaptação do espaço para sentar, para levantar melhor quando no momento de ir à casa de banho. Todas estas ajudas podem ser benéficas para potenciar ainda mais a redução do risco de queda. Uhum. Então, se essa queda existir, Sr. Doutor, se houver uma fratura, depois o tempo de recuperação, aqui o fisioterapeuta também tem um papel importante. Mais uma vez, o tratamento e o apoio vai ser individualizado, não é? Tem a ver com a pessoa que temos à frente, com a fratura também que tem, mas é fundamental para a pessoa recuperar a sua mobilidade. Sim. Havendo uma fratura, por norma existe uma imobilização, mesmo que não seja necessária a cirurgia. Havendo a imobilização, vai gerar alterações no nosso corpo. Uhum. Vai haver zonas que vamos ter que usar mais do que estávamos habituados, zonas do nosso corpo que vamos ter que compensar, e outras o oposto, por normas mais próximas da fratura. Imaginemos alguém que até estava a fazer um plano de prevenção, mas estava numa fase muito inicial, ou seja, antes daquelas 6 a 8 semanas, principalmente, e não tinha conseguido ainda atingir o sucesso. Teve uma queda. Já estava até entrosado no exercício físico, já fazia exercício físico diário. Tinha uma boa massa muscular. Vai perdê-la, certamente, ou pelo menos vai reduzir. Essa massa muscular vai ter que ser recuperada. Obviamente que nós conseguimos, e lá está, principalmente, novamente, através do exercício terapêutico, recuperar. Fazer um recondicionamento, novamente, aos níveis anteriores, ou até melhor. Devemos aproveitar sempre, seja qual for a nossa idade, seja qual for a nossa atividade, aproveitar a lesão como um momento de mudança, um momento de melhoria. É o que devemos sempre deixar para quem nos procura, para quem procura a fisioterapia, para quem procura o profissional de saúde. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença, por estas dicas. São sempre boas para os nossos telespectadores, para terem em mente e para colocarem em prática lá em casa.